bem, para você que está acompanhando o nosso programa, já sabe, chegou a hora especial onde a gente vai conversar com um especialista que vai falar para a gente um pouquinho mais da sua especialidade. Hoje o assunto é glaucoma. Já está aqui nos nossos estúdios a doutora Évila Rolim, ela que é especialista em glaucoma e catarata, faz parte da equipe de excelência do Instituto CEOF e veio elucidar algumas dúvidas da gente aqui no nosso programa de hoje, falando desse assunto, saúde dos olhos. Tudo bem, doutora Évila? Seja bem-vinda aos nossos estúdios. Tudo bem. Tudo Obrigada bom? pelo convite. Imagina. Doutora Évila, vamos falar um pouquinho de como que surgiu o glaucoma, essa doença que você resolveu se especializar. A gente sabe que glaucoma está cada dia mais acometendo pessoas de todas as idades e é uma doença sorrateira. Ela vem e a gente às vezes não consegue identificar no início. Fala um pouquinho pra gente sobre o glaucoma e como ele aparece. O glaucoma é uma doença silenciosa. Ela é uma doença que acomete o nervo óptico, que é quem vai levar a informação visual para o cérebro. Então a doença vem e destrói, leva a uma neuropatia, esse nervo óptico. E acomete principalmente as pessoas acima dos 40 anos. Mas pode acontecer em crianças, por exemplo? As crianças podem nascer com glaucoma congênito. Aí o motivo da doença é um pouco diferente do adulto. E a doença é muito mais devastadora, causa muito mais deficiência visual. Entendi. Mas o tratamento é basicamente o mesmo? Não. Na criança o tratamento é essencialmente cirúrgico. No adulto o tratamento inicialmente geralmente é clínico. E o que acontece quando a gente descobre que tem glaucoma? Essa doença é reversível? Ela tem cura? Não tem? E dá para conviver normalmente com glaucoma? O glaucoma é igual uma hipertensão arterial, uma diabetes. Você vai aprender a conviver, você não vai mais ficar curado de glaucoma. Você vai conviver com a doença. E dá para conviver bem, desde que você faça um acompanhamento regular com o seu médico e use adequadamente a medicação. Quais são os principais sintomas do glaucoma? Como que eu consigo identificar, de repente, que eu estou tendo algum problema e pode ser glaucoma? Essa é a questão. O glaucoma que é mais comum, que é o glaucoma de ângulo aberto primário, ele não dá sintoma. Quando o paciente tem sintoma, a doença já está muito avançada. E aí ele tem uma sensação de que o campo visual está sendo fechado. Como se a visão periférica fosse sumindo. Exatamente, fosse ficando embaçado, escuro, e aí chega que você só fica com a visão central. Mas isso em estágio muito avançado. Quando o glaucoma dá sintoma nesses pacientes, já passou do timing da gente ter iniciado o tratamento. E pessoas que têm diabetes, como a doutora falou agora há pouco, elas já têm que se cuidar com mais afinco com relação ao glaucoma? Já é uma coisa que o médico, quando descobre a diabetes, já fala, ó, você tem que cuidar do glaucoma. Ou não? O glaucoma tem que ser cuidado desde que a gente vá ao oftalmologista com regularidade? Na realidade, o glaucoma tem que ser cuidado através de uma consulta regular. Pelo menos uma vez por ano. Não existe, por exemplo, as campanhas, vamos fazer um protocolo de prevenção de glaucoma igual câncer de colo de útero. Ou igual câncer de mama, que você vai lá, faz uma ultrassonografia, faz uma mamografia, faz a colposcopia e você previne. Não existe um protocolo que seja custo-efetivo para a doença. Então, o melhor diagnóstico é ir ao oftalmologista regularmente, é a melhor prevenção. E a diabetes, na realidade, é só um dos fatores de riscos para glaucoma. E em alguns estudos ele não é um fator de risco forte. Então, a importância de o diabético frequentar o oftalmologista é para prevenir a retinopatia diabética e não por outras causas. Entendi. E isso tem que levar o diabético regularmente ao oftalmologista. Entendi. Doutora, e aqui em Porto Velho, a gente conta com, lógico, com a senhora como profissional nesse sentido, e tecnologia. A gente tem, de repente, como a senhora falou, para casos cirúrgicos, a gente tem aqui essa tecnologia? Tem. A cirurgia do glaucoma, a cirurgia primária do glaucoma, ela não modernizou muito desde a sua invenção por Kert. Ela continua basicamente a mesma cirurgia. Vieram alguns adventos para facilitar. Então, assim, aqui na cidade existe a tecnologia e esses adventos que vieram para facilitar determinadas cirurgias, determinados tipos de glaucoma, também existe aqui, não tem problema nenhum, dá para fazer tudo. Mas o principal tratamento do glaucoma é o tratamento clínico, é o uso da medicação regular. Entendi.
quero saber um pouco de dados. Se você está aqui, é complicado chamar uma moça tão bonita assim de senhora, né? Mas o título de doutor exige que a gente faça isso, de doutor exige que a gente faça isso. Mas, doutor, então me diga, você está há pouco tempo aqui em Porto Velho, 1 ano e... 9 meses. 1 ano e 9 meses. Já teve contato com muitas pessoas com glaucoma? É um problema crônico aqui na cidade? Fica difícil dizer se é um problema crônico na cidade, porque, na realidade, no meu consultório eu só faço glaucoma e atendimento infantil. Então, assim, eu recebo um número muito grande de pacientes já com glaucoma, alguns procurando uma segunda opinião e outros para diagnóstico. Indicados, né? Indicados, encaminhados. Entendi. Alguns porque viram falar, porque querem uma segunda opinião, porque soubem que tem especialista e querem uma segunda opinião. Tá certo. Eu quero saber dessa coisa das crianças. A senhora faz um atendimento específico com crianças com glaucoma ou é aquela oftalmologia infantil? Me conta como que é esse carinho que você tem pelas crianças. Na realidade, eu acho que começou na faculdade. E o pessoal dizia que eu ia fazer alguma coisa voltada à pediatria. E acabou que eu fiz oftalmologia e depois fui fazer glaucoma e catarata. E aí estava faltando alguma coisa. E aí eu fiz glaucoma e catarata pediátrica. E por conta da questão da criança, da prevenção do glaucoma e da catarata pediátrica, eu comecei a atender um volume muito grande de criança. E aí começaram a surgir, eu comecei a fazer muito teste do olhinho, que nos 2 primeiros anos de vida é a faixa etária de maior risco para essas duas doenças. É muito importante esse teste do olhinho. Em que fase que esse teste tem que ser feito? Ele tem que ser feito idealmente até os 30 dias de nascimento. Olha só. Então, o que é que acontece? Eu faço o teste do olhinho e aí eu vou marcando, digamos, como se fosse uma carteirinha de vacinação da criança. Ela vai acompanhando regularmente comigo até fazer os 7 anos, que é o período que encerra o desenvolvimento visual, dos 7 aos 11. Então, eu vou fazendo esse acompanhamento de 6 em 6 meses nos 2 primeiros anos e depois passa a ser anual. E a gente não pode esquecer também que não é só essa questão das doenças sérias que devem ser acompanhadas, né, doutora, com relação às crianças. Eu sou mãe e eu senti a necessidade de procurar um oftalmologista porque sentia, assim, uma distração da minha filha na escola. E eu me senti um pouco culpada porque realmente levar a minha filha ao oftalmologista não era uma coisa que era um costume. E quando eu percebi essa deficiência da minha filha na escola, de uma lentidão no aprendizado, uma confusão, eu acabei levando no oftalmologista e realmente ela tinha um probleminha no olho, que tinha que fazer um exercício e tudo mais, e que o oftalmologista disse, olha, isso distrai a sua filha na escola. Isso é bacana também, né? Às vezes a gente deixa de lado, esquece essa coisa da visão na escola que acaba dificultando mesmo o aprendizado na criança, né? 83% do que a criança aprende depende do sentido da visão. Então, isso é muito interessante e é importante que você leve regularmente seu filho ao oftalmologista. E, por exemplo, a insuficiência de convergência, que é o que sua filha tem, provavelmente, é aquela uma coisa que você faz o exercício. Aí o olho não acompanha, né? Um dos olhos não acompanha. A musculatura fica preguiçosa. Justamente. E se não tiver exercício, a criança pula linha, a criança fica sonolenta. E aí leva o título de preguiçosa. Que com uma coisa simples, exercícios, cartelas, exercícios simples em casa. Às vezes tem criança que realmente precisa de fisioterapia ocular para melhorar. Mas com exercícios em casa, você vai lá e resolve e sua criança melhora o desempenho, melhora a atenção e a professora no colégio realmente relata melhora. Tá vendo que legal? Olha, gente, esse papo é muito bacana. E eu soube também que aconteceu um simpósio ali no Cremero, o simpósio rondoniense. Eu quero que você explique um pouquinho como é que foi esse simpósio, quantos profissionais estiveram envolvidos nesse simpósio e o que esse simpósio traz de positivo para a comunidade médica, doutora? Ontem a gente teve um simpósio rondoniense de prevenção à cegueira, voltado para o médico não especialista, o médico que está na atenção básica, o acadêmico de medicina, o médico pediatra, o médico clínico geral, para dar orientações em relação a temas oftalmológicos. O que é que essa pessoa pode fazer dentro da sua especialidade? Entendeu? Os assuntos versaram sobre isso. Por exemplo, cefaleia, diagnóstico diferencial de dor de cabeça. Olha só. Um assunto simples. E aí teve uma apresentação do ponto de vista do otorrino, do oftalmo e do neurologista. Esses 3 enfoques.
para fazer o diagnóstico diferencial. E isso é muito interessante. Teve treinamento específico para os médicos aprenderem a fazer fundoscopia, porque o médico precisa saber fazer fundoscopia. O que é fundoscopia? O exame do fundo do olho. Por exemplo, você tem um paciente hipertenso e diabético, e aí você diagnostica uma alteração e encaminha para o oftalmologista, principalmente a nível de atenção básica, porque o que acontece na atenção básica? Você tem um número limitado de paciente que você pode encaminhar. E aí, pelo menos, você consegue priorizar alguns pacientes que estão em necessidades mais urgentes. Se a gente pudesse categorizar, seria mais ou menos isso. Legal, que ótimo. E a senhora também é coordenadora lá no Cremério e desses eventos, desses simpósios no Brasil inteiro? Eu fui coordenadora agora desse evento, porque eu sou da Câmara Técnica do Cremério e geralmente eu sempre estou dando palestra. Eu fui convidada agora em setembro, eu participei do Congresso Brasileiro de Oftalmologia, já participei esse ano também da Sociedade Brasileira de Glaucoma, porque eu estudei numa escola de formação, que é a Escola de Minas Gerais, é berço de glaucoma, berço de catarata no Brasil. E aí eu ainda tenho ligação com a Santa Casa de Belo Horizonte, eu ainda faço a parte científica de lá. Legal. Então... É porque quando o profissional ele busca realmente se formar, como fez a senhora no doutorado, é pesquisa para o resto da vida, né? É um sacerdócio. O Centro lá de Referência de Glaucoma e Catarata da Santa Casa, a gente está começando a tentar produzir muito porque tem um número de pacientes muito grande. E aí dá para a gente fazer essa assessoria. E agora eu espero que a gente tenha mais trabalho científico aqui no sudoeste da Amazônia, principalmente com a residência médica da ação visual. Show! Eu quero que os meus residentes produzam muito, que é para a gente ter o nome de Rondônia e de Porto Velho no cenário nacional. Maravilha. Muito bem, isso é muito bom. A gente esteve falando com a doutora Évila Rolim, ela que é especialista em glaucoma e catarata e faz parte dessa equipe de excelência do CEOF, junto com profissionais incríveis que também está aí ajudando na residência do Ação Visual. Doutora Évila, obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? E esteja à vontade para voltar para falar de outros assuntos que realmente interessam a toda a população. Lembrando que todo mundo que está em casa tem que visitar o oftalmologista de quanto em quanto tempo? Anualmente. Pelo menos uma vez por ano? Pelo menos uma vez por ano. E criança, até os 2 anos, de 6 em 6 meses. Muito bem, tá dado o recado da doutora Évila, então vamos obedecer porque a gente precisa deixar nossa saúde em dia dos nossos pequenos também. Nosso bate-papo encerra por aqui, lembrando que a doutora Évila atende junto com a equipe do CEOF, o endereço, o telefone tá passando aqui na tela agora mesmo. A gente vai para um breve intervalo e volta já, espero que você fique com a gente.